O livre-arbítrio em Romanos 10. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que é um ministério calvinista de ex-adventistas. Nesse momento da série nós estamos fazendo uma análise, assim, naturalmente breve, das discussões a respeito de livre-arbítrio à luz da doutrina da depravação total, contextualizadas, assim, nas tretas calvinistas contra a noção bíblica do livre-arbítrio, né? Que eles dizem que não está na Bíblia, que é um absurdo, que é uma coisa diabólica, e herética, e equivocada, e não sei o quê. E a gente está, então, respondendo a essas convicções calvinistas à luz da palavra de Deus. Então, nesse momento da série, a gente está fazendo uma exposição da carta aos Romanos por completo, fazendo assim uma leitura sobre o livre-arbítrio, sempre à luz da depravação total, lá na carta aos Romanos. Então a gente está fazendo um vídeo por capítulo. Nesse momento a gente chega no 10º vídeo, no 10º capítulo. Beleza? Então é isso. Então, sem mais delongas, vamos lá para Romanos capítulo 10. Se você puder acompanhar a leitura na sua Bíblia, melhor. Se não, presta atenção na leitura. E já vai pensando, enquanto você lê comigo ou você ouve a leitura, se você acha que Paulo, nesses versos que aqui se seguem, está falando algo a favor ou contrariamente à noção do livre-arbítrio. São 21 versículos, nós vamos ler todos eles. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho de Deus. E aí ele continua dizendo assim: pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais, se atreve e diz: fui achado pelos que não perguntavam por mim. Revelei-me aos que não perguntavam por mim, aos que não me procuravam.
Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E aí, meus amados irmãos, você acha que Romanos é uma carta contra o livre-arbítrio? E Paulo, em Romanos 9, ele destrói o livre-arbítrio? A gente falou bastante sobre Romanos 9, mas claro que é sempre bom a gente retomar um pouco o contexto, uma vez que o que Paulo está desenvolvendo aqui no capítulo 10 são as conclusões lógicas, espirituais, bíblicas, que ele retira da sua própria argumentação em Romanos capítulo 9. Até porque originalmente Paulo não escreveu capítulos, ele escreveu um documento completo. Então, ele simplesmente vem aqui trabalhando o seu argumento e ele começa a falar a respeito deles, no capítulo 10, verso 1. Quem são eles? São os compatriotas de Paulo, por quem ele tinha aquela grande tristeza e incessante dor no coração, mesmo desejando ser anátema, separado de Cristo por amor deles. Por quê? Porque eles são israelitas, pertencem-lhes à adoção, à glória, às alianças, à legislação, o culto, às promessas. Deles são os patriarcas, deles descende o Cristo, que é Deus sobre todos, para todos sempre, Deus bendito, e amém, e etc e tal. A respeito dessas pessoas, Paulo continua a falar no capítulo 10, verso 1. Então, o que acontece? Paulo está refletindo sobre a experiência de Israel, inclusive retomando questões a respeito de Abraão, de Isaac, de Esaú e Jacó, de Israel no Egito e de Faraó, e falando, da soberania de Deus, em função da qual Deus tem liberdade e autoridade para fazer um monte de coisas que confronta Israel naquilo em que Israel está rejeitando ao Messias. E aí Israel está se esforçando e correndo para atingir a lei da justiça, mas como está fazendo isso como de obras e não de fé, está tropeçando na pedra de tropeço que é Cristo, mas quem crê nessa pedra de tropeço que é Cristo, nessa pedra de esquina que é preciosa e rocha de escândalo e etc., quem nela crê não será confundido. E aí Paulo não tem um argumento fatalista, do tipo assim: então, irmãos, a boa vontade do meu coração é o seguinte, eu preciso aceitar os desígnios da soberania divina, segundo os quais Deus não quer que todos sejam salvos. Então, esses judeus que não estão crendo, eles foram predestinados ao inferno, enquanto nós que estamos crendo somos predestinados ao céu, porque Deus não quer a salvação de todas as pessoas. Porque se ele quisesse, todos seriam salvos, e nem todos serão salvos, porque ele não quer a salvação de todo mundo. Esse seria um Paulo calvinista escrevendo Romanos 10, certo? Levando Romanos 9 a sua consequência lógica de acordo com a doutrina imunda, herética e mentirosa calvinista sobre Romanos 9. Os calvinistas simplesmente fazem o quê? Tiram meia dúzia de coisas aqui em Romanos 9 do seu contexto para inferir todo tipo de heresia e estupidez na relação entre Deus e Israel, entre Deus e as pessoas de uma forma meio que geral, e fazer a conclusão oposta do que Paulo faz. Olha como que Paulo conclui o seu argumento em Romanos 9. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor desses israelitas que não estão crendo em Cristo é que eles sejam salvos, é para que eles sejam salvos, porque eu dou testemunho que eles têm zelo, mas não têm entendimento. Eles desconheceram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, e assim eles não se sujeitam à justiça que vem de Deus, que é a justiça de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para perdão dos pecados e para a salvação de quem nele crer, seja judeu, seja gentil. Então, olha que coisa importante. Se Paulo fosse um calvinista em Romanos 9,
Paulo jamais poderia dizer que a sua conclusão, a suma do que ele disse em Romanos 9 é que, primeiro, Paulo tem boa vontade no coração, então parece que a depravação total, aí, o pecado de Adão, que foi inclusive passado para todos os demais seres humanos, não impediu que o coração do homem tenha boa vontade, que aqui nós temos um homem, Paulo, pecador, com boa vontade no coração, né? Então não existe nenhuma contradição entre você nascer na família de Adão sobre a tal da depravação total e ter livre-arbítrio, porque aqui Paulo é uma pessoa que tem boa vontade no coração, e suplica a Deus para que eles sejam salvos. Então veja bem, se Paulo tivesse a convicção que não é da vontade de Deus que esses descrentes aí israelitas sejam salvos, como é que Paulo vai orar para Deus fazer o contrário do que Deus quer fazer? Como é que Paulo poderia chegar para Deus e dizer assim: Deus, segundo o que o Senhor me revelou em Romanos 9, o Senhor não quer a salvação de todas as pessoas, porque o Senhor quer a salvação de Jacó e não de Esaú, não é verdade? Aí Deus poderia responder, o Deus calvinista poderia responder assim para Paulo: é verdade, eu não desejo a salvação de todas as pessoas. Ah, Deus, então eu suplico para que eles sejam salvos. Aí Deus iria dizer para ele assim: o animal, eu só não vou brigar mais com você porque fui eu que te predestinei a falar essa idiotice, porque tudo sou eu que predestino e tudo é da minha vontade, né? Não tem o que fazer, entende? Paulo, se tivesse as convicções calvinistas, precisaria se resignar diante do fato de que Deus não quer que esses israelitas sejam salvos. E aqui Paulo suplica a Deus por eles, para que eles sejam salvos, porque essa é a boa vontade do coração de Paulo. Como é que alguém tem coragem de dizer que Romanos nega o livre-arbítrio, cara? Vocês são malucos, vocês são loucos, cara. Além de semi-analfabetos. E Paulo testemunha de que esses judeus que ele está encontrando no seu caminho e que os cristãos estão encontrando no seu caminho e que rejeitam Cristo, eles têm zelo por Deus, mas eles não têm entendimento. Eles procuram estabelecer a sua própria justiça desconhecendo a justiça de Deus. Por isso eles não se sujeitam a que vem de Deus. Ué, se Paulo em Romanos 9 tivesse argumentando que é impossível rejeitar a vontade de Deus, porque Deus escolheu um para ser Jacó e outro para ser Esaú, e tudo é da vontade dele, Paulo jamais poderia escrever meia dúzia de versos depois que os judeus não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O máximo que Paulo poderia escrever aqui é assim: olha, esses judeus foram predestinados pelo próprio Deus a rejeitar o próprio Deus, porque na verdade isso não é uma rejeição humana a Deus, é Deus que predestinou eles a rejeitarem Deus, só para ele ter a desculpa para condenar eles ao inferno, porque Deus nunca quis a salvação deles. E eu sou um imbecil aqui suplicando a Deus a favor deles para que eles sejam salvos, porque eu sou um retardado mental, porque assim Deus me predestinou a ser. Isso deveria ser Romanos 10 se Romanos 9 fosse um texto calvinista. Por isso a gente afirma, não existe um pingo de calvinismo em Romanos 9. Você tem que ser um imbecil para entender que é calvinismo em Romanos 9. E aí, veja bem, toda a dinâmica que Paulo descreve no verso 3 do capítulo 10, ela é inteiramente contextualizada no livre-arbítrio. Eles desconhecem a justiça de Deus e por isso eles procuram estabelecer a sua própria. Olha aqui, o ser humano tomando decisões, agindo, tendo escolhas. Claro, essas escolhas estão contextualizadas na sua ignorância, na sua maldade, nos seus pecados, sem sombra de dúvida. Mas elas não deixam de ser escolhas reais da parte deles, né? E que inclusive faz com que eles não se sujeitem a algo que vem de Deus. Deus trouxe uma coisa, que é a sua justiça através do Evangelho, na morte e na ressurreição de Cristo. E Deus traz isso à existência. Jesus morre e vence a morte. E ainda assim, esses aqui não se sujeitam àquilo que veio de Deus. Se Paulo fosse calvinista, ele diria assim:
Jesus morreu e ressuscitou pelas pessoas, mas não por todos. Então, essa justiça ela nunca veio da parte de Deus sobre esses incrédulos. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz que essa justiça veio, mas eles não se sujeitaram a ela que veio. Se o calvinismo fosse verdade, essa justiça nunca teria vindo a dispor dessas pessoas aqui incrédulas. Por isso, inclusive, elas seriam incrédulas, né? Porque elas não foram eleitas, não foram predestinadas, é aquela baboseira toda lá das doutrinas da graça e da depravação total e da eleição incondicional da fantasia do calvinismo, entendeu? Por quê? E como é que Paulo conclui tudo isso aqui? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O judeu está se esforçando, está correndo para atingir a salvação e a salvação pelas obras e pela lei, não se sujeitando à justiça que vem de Deus, e não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a misericórdia. E a justiça é para aquele que crê, não para aquele que se esforça mediante a lei para ser salvo e blá blá blá. Né? E aqui o livre-arbítrio está absolutamente intacto naquele que crê. Você pode escolher não crer, você pode escolher crer, mas se você crê, você tem a justiça de Deus como, inclusive, o fim de qualquer pretensão de atingir essa justiça pela lei ou por qualquer outro modo que não seja pela graça mediante a fé. E aí, Paulo vai argumentar um pouco mais a esse respeito de uma forma bem curiosa, inclusive, né? Meio estranha, assim. Ele diz assim, ó, falando como quem fala para os judeus ou sobre os judeus para os cristãos em Roma. Ó, esse povo fica apegado à lei, que ali eles vão encontrar o caminho da salvação, por isso eles não precisam de Cristo. Mas Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, olha só, a justiça da fé diz outra coisa. Aparentemente é isso que Paulo aqui está dizendo. Moisés escreveu uma coisa, mas aqui a justiça da fé ela tem um outro conteúdo, que não é o conteúdo do tipo quem praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Agora a conversa é um pouco outra, é um pouco diferente. Agora a ideia é o seguinte, você não deve questionar no seu coração as questões mais amplas ou as questões divinas, como quem quer escrutinar como que essas coisas acontecem, como quem quer ter controle sobre como que essas coisas acontecem. A justiça decorrente da fé, ela não está aqui presa nas especulações do tipo quem subiu ao céu para fazer Cristo descer de lá? Quem desceu ao abismo para fazer Cristo subir de lá? Veja, essas especulações, elas não estão no cerne da experiência da fé e da salvação. A palavra da fé e da salvação, ela está perto da gente, ela está na nossa boca, ela está no nosso coração, que é a palavra da fé que a gente prega. E o resultado é, se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você pode não saber explicar, você pode ter dúvidas, esse processo como um todo, da encarnação de Cristo, da descida dele do céu, da sua morte e da ressurreição, pode ter um monte de incógnitas, um monte de questões complexas para você. Mas a palavra da fé, ela não é uma lógica simples do tipo, faça isso que vai acontecer aquilo. A lógica da fé é mesmo que você não faça, mesmo que você não corra, mesmo que você não entenda, se você ousar crer naquele que morreu e ressuscitou por você, e é um crer de coração, então não é o crer como o demônio crê, por exemplo, né? A carta de Tiago vai dizer isso, os demônios creem e tremem, não é esse tipo de crer. É o crer de coração que ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então você confessa com a boca que Jesus é o Senhor, e você crê de coração que ele ressuscitou dentre os mortos, e aí ele explica porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. E todo aquele que crê não será confundido. O livre-arbítrio está aqui absolutamente intacto, ainda que a compreensão das pessoas seja limitada em função da grandiosidade daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Então, naquilo que Cristo
desceu do céu, morreu, ressuscitou e voltou ao céu, você tem uma revelação absolutamente mais profunda do que qualquer caminho que você pode aprender teoricamente e na prática através da lei. Ela é muito limitada em comparação com a visão daquilo que Cristo é e fez em função da sua encarnação, da sua vida sem pecado, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. E se você crê em Cristo nos termos da sua encarnação, vida sem pecado, morte por você e ressurreição, você não será confundido, né? Inclusive porque esse é o ponto que vai diferenciar as pessoas que são salvas das pessoas que não são salvas. E qual é a diferença entre elas? Não é a eleição incondicional, é que umas creem, outras não creem. Por quê? Porque a liberdade de crer ou não crer está aberta diante das pessoas. Por isso se prega o evangelho a todos. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. É simples assim. Inclusive é muito simples. E aí ele vai dizer, inclusive, mais a esse respeito, dizendo, por isso que não tem distinção entre judeu e gentil. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não era na lei, nos profetas que estava escrito isso? Então agora Paulo, ele é como que exige o cumprimento disso, daquilo que está escrito na própria lei dos judeus, na própria Torá, aliás, na própria revelação, né, nos profetas, para dizer assim, por isso o gentil tem que estar aqui incluído. Porque se o gentil invocar o nome do Senhor e não será salvo, então essa promessa que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor é mentirosa. Mas se essa promessa é verdadeira, você não precisa ser judeu para ser salvo, basta você crer no nome do Senhor e invocar. Aí, claro, ele questiona retoricamente, mas como é que vai invocar se não creu? Como é que vai crer se não ouviu falar? Como é que vai ouvir falar se não há quem pregue? Como é que alguém vai pregar se não for enviado para pregar essa mensagem? E ele resume tudo dizendo assim, que é maravilhoso a gente contemplar a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, ela demonstra o quê? Deus enviou a gente para pregar o Evangelho está sendo ouvido, as pessoas estão crendo no Evangelho, estão invocando o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso em Israel e fora de Israel. E a lógica contrária também é verdade. Deus enviou pessoas para pregar e você não creu, seja você gentil ou judeu, não vai ser salvo. Porque a salvação não vem da lei, não vem de outro caminho a não ser de Cristo. Tá? E aí, no verso 16, ele deixa isso claro, mas nem todo mundo obedece o evangelho de Cristo. Mas Isaías já profetizou a esse respeito. Lá em Isaías 53, Senhor, quem creu na nossa pregação? Né? E aí a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo, mas aí o problema é que as pessoas não ouviram, o problema é que Cristo não morreu por elas, o problema é que Deus não enviou o evangelho a ser pregado a elas, não. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Mas isso não chegou no conhecimento de Israel também? Chegou. E agora, através da salvação dos gentios, se cumpre a palavra que diz que ele ia colocar em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata provocará a ira, que agora é gentio aí, que em tese está totalmente condenado ao inferno sendo salvo, e os israelitas que em tese tinham a garantia do céu, estão perdendo o céu porque não estão crendo em Cristo. Por quê? Porque ele foi achado pelos que não procuravam, revelou-se aos que não perguntavam, mas estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente, que o rejeitou, que o negou, que simplesmente não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pelo menos em muitos contextos, naquele primeiro momento do evangelho ser pregado e tudo mais. E aí, Paulo não terminou o seu argumento ainda. E o capítulo 11 vai ser basicamente a cereja do bolo dessa argumentação teórica de Paulo em Romanos, e aí do capítulo 12 em diante você tem as aplicações práticas de toda essa doutrina que ele pregou na teoria. Inclusive, essa é a forma clássica das cartas de Paulo, uma primeira sessão teórica e uma segunda sessão prática. Aqui em Romanos 10, a gente ainda está na sessão teórica. Paulo está teorizando e fundamentando a sua percepção do evangelho pela salvação unicamente pela fé em Cristo, não das obras da lei, e só aqui um adendo e uma conclusão bem simples aqui, o Adventismo do sétimo dia em nada discorda de Paulo em relação a essas coisas, só para deixar claro.
Tá? É verdade que alguns antinomistas tentam se apropriar de frases de Paulo do tipo fim da lei é Cristo para acusar os adventistas de serem hereges que creem em salvação pela lei e que negam aí que o fim da lei é Cristo e coisas do tipo. Não. O que a gente mantém é um entendimento coerente da palavra de Deus, que entende o fim da lei dentro desse contexto como um todo, do esforço de Israel para atingir essa salvação das obras mediante essa lei da justiça, buscando como que das obras e não como que da fé. E aí, nesse caso, nega a Cristo, e quem nega a Cristo pode ter a maior obra, a melhor obra que tiver, que não vai ser salvo, porque as suas obras não são suficientes para a sua salvação. Por isso, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, tá bom? E o livre-arbítrio aqui está absolutamente explícito, absolutamente claro, absolutamente cristalino. Olha que coisa interessante. O gentil, que em tese não tinha lei, não tinha revelação, o cara tá lá na idolatria, não sei aonde, tem a liberdade de crer no evangelho. O judeu, que tem toda a revelação, a lei, os profetas, os patriarcas, aquela coisa, tem a liberdade de descrer do evangelho. Tamanha é a absoluta e clara presença da liberdade de escolha no contexto como um todo da carta aos Romanos, e obviamente que Romanos 10 não seria uma exceção, até porque se fosse nós teríamos uma contradição, né, no que Paulo diz. A gente viu capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, livre-arbítrio absolutamente explícito, nítido e claro. Se aqui em Romanos 10 ele tivesse outra coisa diferente, você teria de fato uma contradição na própria carta. Não sendo esse o caso, mais uma vez fica absolutamente nítido e claro. Livre-arbítrio em Romanos 10 está absolutamente intacto. E aí no capítulo 11 vai ser diferente? De modo nenhum. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.